Beleza, então continuando as nossas questões, vamos lá. A finalidade mais adequada para se utilizar o PERT como ferramenta no gerenciamento de projetos, com base na 5ª edição, basicamente a pergunta é para que serve o PERT? Vamos lá, uma ressalva antes, gente. É muito comum a confusão por aí, principalmente no mercado, o pessoal chamar aquele cronograma em formato de barras de diagrama PERT, e não tem nada a ver. Aquele diagrama em formato de barras a gente chama de gráfico de Gantt, tá? Ou diagrama de Gantt, que é o formatinho do Project. Quem usa o Project para gerenciar projetos está lembrando do que eu estou falando. PERT é uma técnica de estimativa, tá? Então, se isso parece estranho para vocês, se você tinha outra ideia, essa ideia está errada. É interessante, eu falo sempre nos meus cursos teóricos, né? Deem uma lida no glossário. O glossário ajuda você a entender vários dos conceitos. E é claro, né, além de ler o glossário, leia o PMBOK inteiro aí, se você tiver muita coragem e tempo. Mas, em resumo, o PERT é a técnica, inclusive relacionada àquelas estimativas de 3 pontos que aparecem no PMBOK, tá? Que é baseada em levar em consideração a estimativa mais otimista, a mais pessimista, a estimativa esperada e extrair uma média ponderada, tá? Então, associe em PERT a técnica de estimativa de 3 pontos e não aquele gráfico de barras. Aquele gráfico de barras é o diagrama de Gantt, tá bom? Só uma ressalva, uma confusão que muitos fazem. Dito isso, vamos para as alternativas. Ele fala então que o PERT serve para escopo. Não, PERT não está relacionado a escopo. Então, o PERT pode ser utilizado para estimar custos, pode ser utilizado para estimar tempo, utilizando lá a técnica de 3 pontos, né? Mas escopo não. Letra B, calcular a viabilidade técnica do projeto. Olha, viabilidade técnica do projeto, inclusive, nem é função do gerente de projeto. Essa análise da viabilidade de projeto é feita pelo patrocinador no momento em que o termo de abertura do projeto está sendo realizado, tá bom? Letra C, calcular a duração de atividades do projeto. Bom, provavelmente essa é a alternativa correta. Vamos ver as outras só por desencargo. Letra D, gerenciar as partes interessadas, nada a ver. Técnica de estimativa para gerenciar partes interessadas, não, né? E gerenciar as comunicações também não. Alternativa C, questão bem tranquila se você soubesse o que é PERT. É uma técnica de estimativa. Vamos para a próxima. Em um projeto gerenciado com base no PMBOK, 5ª edição, uma funcionária que possui habilidade no desenho de diagrama de rede terá maior utilidade trabalhando no processo que se destina a. Basicamente, ele está relacionando aqui, listando, né, alguns processos do guia PMBOK, estimar recursos, sequenciar atividade, controlar escopo, criar EAP, estimar custos. São todos os processos do PMBOK. E ele está perguntando, o diagrama de rede tem a ver com qual processo? Gente, lembra que eu sempre falo decorar a tabela 3.1 do guia PMBOK. Nessa tabela 3.1, você tem lá um resumão de todas as áreas de conhecimento, os 5 grupos de processos e os 47 processos do guia PMBOK, né? A gente está na 5ª versão, embora seja uma prova de 2019, né? Mas ele está levando em consideração a 5ª versão do guia. E na 5ª versão o PMBOK tinha 47 processos, e eu sempre falo, decorando a tabela 3.1, você responde um monte de questões, inclusive essa questão aqui. Porque quando você estuda a tabela, você aprende a decorar os processos, e você deve se lembrar que os processos de gerenciamento de tempo na versão 5 eram lá o planejamento do gerenciamento do cronograma. Aí depois vinha uma série de processos visando a elaboração do seu cronograma de projeto. Então, depois de planejar o gerenciamento do cronograma, vem lá, definir as atividades, onde você gera a lista de atividades que vai para o seu cronograma. Depois de definir as atividades, sequenciar as atividades, aonde você faz o quê? Você coloca as atividades em sequência, de acordo com as relações de precedência entre elas. Quando você coloca as atividades em sequência, você cria um diagrama, que é o diagrama de sequência, ou diagrama de precedência, ou um outro nome,
diagrama de redes. O diagrama de rede ele é gerado no final do processo sequenciar as atividades. A gente lembra que logo após o sequenciamento de atividades, né, na versão 5 do guia, existiam processos de estimativa, que é estimativa de duração e estimativa de recurso, para que logo em seguida a gente fosse para a elaboração do cronograma em si. Então o cronograma ele precisa receber como entrada o diagrama de rede, e a partir do diagrama de rede é que eu vou conseguir fazer as estimativas, né, em cima do diagrama de rede. Então o diagrama de rede é uma ferramenta que está relacionada ao tempo, está relacionada à construção do cronograma, né? Eu não posso atribuir datas de início e fim para as minhas atividades se eu não sei primeiro em que ordem essas atividades vão acontecer, quem vem antes e quem vem depois, tá? E aí, definir em que ordem as atividades vão acontecer precisa do sequenciamento de atividades. Só que a melhor forma de eu representar o resultado do sequenciamento de atividades é a partir de um diagrama. No caso, o PMBOK chama esse diagrama de redes, tá? Então, a letra B a correta. Basicamente, a forma de você responder isso é você, pelo menos, daquelas centenas de páginas do guia PMBOK, você saber quais são os processos do guia e, no mínimo, eu sempre aconselho nas aulas teóricas, quem assistiu os meus módulos anteriores, sabe que eu sempre dou esse conselho há anos, né? Pelo menos você decora a tabela 3.1 e consiga dizer para cada um dos processos qual é o objetivo principal do processo, né? Dado o processo X e perguntado qual é o objetivo desse processo, você conseguir responder. Então, o item correto é o item B, né? Questãozinha muito simples, cobrando somente o conhecimento aí dos processos e do principal objetivo de cada um deles, tá? Vamos para a próxima questão, de número 5. Durante o ciclo de vida da maioria dos projetos gerenciados com base no PMBOK, aí ele vai listar várias coisas. Então vamos lá, o que acontece durante o ciclo de vida? As incertezas só aumentam? Bom, essa questão tem a ver com aquela questão que a gente resolveu anteriormente aqui, olha, relacionada a esse gráfico, olha. O que sobe e o que desce na medida em que o projeto vai acontecendo. Então o que ele está falando aí? As incertezas só aumentam com o passar do tempo. O que a gente falou, lembra? Com relação ao gerenciamento de riscos, né? Os riscos são as incertezas do projeto. O risco é o quê? Um evento incerto. É o que pode ou não acontecer e afetar o seu projeto de forma positiva ou negativa. As incertezas, elas não aumentam. A gente viu, as incertezas, elas diminuem. Diminuem por quê? Porque na medida em que o tempo passa, é óbvio que eu vou conhecendo mais do projeto e o que era futuro passa a ser passado. E no passado eu só tenho certezas, né? Certezas de que coisas boas aconteceram ou de coisas ruins aconteceram. Então, as incertezas do projeto, elas diminuem com o passar do tempo, elas não aumentam de forma geral, né? Falando de forma geral. Alternativa B, os custos atingem o valor máximo na fase de planejamento. A gente também falou disso quando a gente estava estudando a resolução daquela questão de número 1, né? No planejamento, gente, eu estou dizendo que eu vou comprar. Eu não estou comprando ainda. No planejamento, eu estou discutindo algo que eu vou fazer. Eu não estou fazendo ainda. Então, discutir o que eu vou fazer, dizer o que eu vou comprar, ou seja, planejamento, é óbvio que, por exemplo, quando eu comparo com a execução, é óbvio que isso vai gastar muito menos. É na execução que eu compro, é na execução que eu faço. Então, o valor máximo dos custos, eles são atingidos durante a execução, não durante o planejamento, tá? Letra C. Os riscos permanecem estáveis? Aí também não, né? Se tem uma coisa que não permanece estável, são os riscos do projeto. O que vai acontecendo ao longo do projeto, novos riscos vão surgindo. A própria análise que eu fiz, ela tem que ser revista, né? A análise de probabilidade e impacto, a probabilidade de um risco se confirmar ao longo do tempo vai se alterar. E o impacto de um determinado evento que se confirma no meu projeto, ele também tende a ser diferente dependendo do momento em que esse risco se confirma, tá? E em ambos os casos tem a ver com a letra A, tanto a probabilidade de um risco se confirmar quanto o impacto, de forma geral, gente. Então a exceção sempre existe, né? Mas de forma geral, na medida em que o projeto avança, isso vai diminuindo pela razão que eu já mencionei, né? O que era incerto ou acontece ou não aconteceu. Então eu já tenho certeza de um determinado risco que estava na minha planilha sobre como ele evoluiu, tá?
Então esse item é incorreto também. Vamos para o item D, olha. Os níveis de custo de pessoal atingem um valor máximo na fase de execução. Aí sim, em contraponto ao que foi falado no item B, né? O item D, ele parece ser o item correto. Durante a fase de execução, é a fase em que eu tenho mais mão de obra sendo utilizada. A fase de execução é onde as atividades do projeto estão sendo executadas e, obviamente, é onde eu tenho mais esforço de mão de obra e, portanto, os custos relacionados tendem a ser maiores. Vamos só eliminar aqui o item E por desencargo, né? Vamos lá. A capacidade de influenciar as características finais do produto, do projeto, sem impacto significativo nos custos, é mais alta no final do projeto? Não. Ela é mais baixa, obviamente, né? No final do projeto, eu costumo falar que nem o cliente apita mais. Se você conduzir o projeto utilizando as boas práticas, ao longo de todas as suas etapas, no início do projeto é o momento em que eu coleto requisitos, é o momento em que eu me comprometo com uma porção de coisas, é o momento em que a gente costuma falar que a folha ainda está em branco. Você está fazendo o seu planejamento, escrevendo o que vai ser feito, inclusive buscando o acordo lá com todas as partes interessadas e até mesmo o cliente. Na medida em que o tempo passa, existe um acompanhamento, existe lá um controle de versões do seu plano, se houver necessidade de mudança de plano, existem os processos de validação do escopo, de controle de escopo, de controle e garantia da qualidade. Então, um monte de coisa para fazer com que ao longo do projeto as coisas aconteçam conforme planejado. E aí, se o projeto é conduzido dessa forma, no final do projeto, assim, não há mais o que mudar. Nem mesmo o cliente tem poder para mudar o projeto sem sofrer resistência, né? E se ele for fazer isso, é óbvio que o impacto dos custos no final do projeto é bem maior, né, do que você mudar algo no seu projeto no início. Então, item D é o item correto, questão tranquilinha. Vamos fazer mais uma, vamos lá que dá tempo. Olha, um assistente técnico de TI necessita aplicar o processo denominado encerrar projeto ou fase, conforme definido no PMBOK. Dessa forma, este técnico deve gerar 2 documentos de saída relativos a esse processo, sendo um deles. Então, essa é uma questão bem chata, né? Bem chata, porque ele está pedindo algo que é algo que a gente sempre aconselha, é a última coisa que você vai decorar. Tá? O PMBOK tem lá 47 processos, 10 áreas de conhecimento, 5 grupos de processos, saber quais são as áreas, saber a qual área um determinado processo pertence e saber o principal objetivo de cada processo é a obrigação, é o mínimo que você tem que saber sobre o PMBOK. Agora, saber quais são as entradas, as saídas e as ferramentas e técnicas, gente, nem para certificação a gente estuda isso. Eu dei mais de uma centena de cursos preparatórios para certificação PMP e nem lá a gente aconselha decorar entradas, saídas, porque é humanamente impossível. O PMBOK ele fica cada vez mais volumoso. Agora, alguns macetes você precisa saber, porque de vez em quando uma questão como essa, um examinador meio dormiu mal durante a noite, ele vem com uma dessa daí. Vamos ver o que pode nos salvar, tá? Bom, encerrar projeto ou fase é um processo do grupo de processos de encerramento. E na versão 5 existem 2 processos de encerramento: encerrar projeto ou fase e encerrar contratos. São os 2 processos de encerramento. E vamos focar aqui no processo de encerramento, né? Encerrar projeto ou fase que ele citou no item. Basicamente, o que ele está querendo? Ele está perguntando se você sabe quais são as saídas desse processo, né? Esse processo tem 2 saídas e ele está perguntando se você sabe quais são, está cobrando uma delas. Aí vamos lá. Plano de gerenciamento de escopo é saída do processo de encerramento? Olha, plano é algo feito antes da execução. Você não pode partir para a execução sem ter pelo menos uma versão do seu plano aprovada. E outra coisa, o plano de gerenciamento de escopo é saída de um processo da área de gerenciamento de escopo. Basicamente, existe um processo que é o primeiro processo da área de gerenciamento de escopo, que se chama planejar o gerenciamento do escopo, que tem como saída o plano. Então é muito fácil saber que um processo de encerramento não vai ter como saída
um plano, né? Essa questão, quando eu peguei, assim, eu achei simples de resolver, mas pelo conhecimento que eu já tenho do PMBOK. Então ela não é uma questão complexa, mas ela implica um conhecimento um pouquinho maior da teoria em si do guia do que a simples decoreba dos processos, tá? Medições de controle da qualidade. Veja só, gente, controle da qualidade é um processo da área de gerenciamento da qualidade. Essas medições do controle da qualidade, elas são saídas do processo que se chama controle da qualidade, tá? Então, por saber o que é o processo controlar a qualidade, né? Qual é o objetivo desse processo, uma das coisas que você acaba, ao estudar o objetivo do processo, não precisa ler o guia inteirinho não, e o capítulo inteiro, tá? Basta aquele primeiro parágrafozinho que explica cada processo, já te dá assim, muita informação para você responder muitas questões, tá? Letra C, designação de pessoal do projeto. Olha, designação de pessoal é algo que tem a ver com recursos humanos, né? É quando você define quem vai fazer parte da equipe, quem vai fazer o quê, quais são as funções, os papéis que vão ser desempenhados pelas pessoas que fazem parte do projeto. É claro que não faz sentido você fazer isso no encerramento, né? Isso aqui também é algo que aparece durante o planejamento do projeto. Então, a designação de pessoal não é saída de um processo de encerramento, tá? Então, quando eu peguei a questão, eu fiquei entre a letra D e a letra E. Uma outra coisa que a gente sempre fala, assim, ativos de processos organizacionais e fatores ambientais da empresa são duas coisas que você tem que saber o que são, tá? O que são, para que serve, tá? Por isso, eu acertei a questão justamente por conta desse conceito, tá? Porque realmente até faria sentido, se você for raciocinando como eu estou raciocinando até agora, imaginar que no final de um projeto, uma das coisas que você vai fazer é gerar comunicações, né? Informações a respeito do projeto que está terminando. É claro que comunicações do projeto, com um pouquinho aí de mais conhecimento, você sabe que isso tem a ver com a área de gerenciamento das comunicações, né? Na área de gerenciamento das comunicações é que eu vou ter processos que geram as comunicações do projeto. Mas tudo bem, você poderia ficar entre a letra D e a letra E, não tinha muita desculpa para ficar entre as três primeiras não, tá? E aí, olha, o que são ativos de processos organizacionais, gente? Ativo é tudo aquilo que eu posso usar no meu projeto e que possa me auxiliar no planejamento, na tomada de decisões. Então, veja, um plano de projeto de um projeto que eu já gerenciei no passado é um ativo. Um cronograma de um outro projeto, né, um cronograma de um outro projeto semelhante ao projeto que eu vou gerenciar agora, é um ativo. Eu posso levar em consideração as estimativas que eu utilizei naquele cronograma e aproveitá-las para o meu projeto atual. É claro que levando em consideração o cenário atual e fazendo as devidas adaptações, tá? Então, ativos de processo são coisas que a organização possui, as lições aprendidas, né? Um exemplo que não pode faltar, que é mais ativo do que esse, lições aprendidas do projeto. Tudo aquilo que deu certo no seu projeto e que merece ser repetido nos próximos, né? Até mesmo fazendo parte da sua metodologia, e tudo que deu errado. Todos aqueles erros que você cometeu que você não pode cometer mais. Tudo isso é ativo, né? Lições aprendidas armazenadas numa base de dados. E aí, veja, sabendo muito bem o que são ativos de processos organizacionais, assim, para que um projeto que eu estou iniciando agora, ou até mesmo uma fase que eu estou iniciando agora, possa se beneficiar desses ativos, é óbvio que quando eu termino projetos passados ou fases passadas, eu tenho que ter uma preocupação de fazer uma atualização, tá? Então, esse item aqui, a letra A ser marcada é a letra E. Uma das saídas do processo a encerrar projeto ou fase é realmente essa atualização nos ativos, tá? As lições aprendidas do projeto, documentos ou bases, né, que possam ser atualizadas com os dados que eu colhi ao longo do projeto que está se encerrando ou da fase. Então, é bem tranquilo entre comunicações do projeto e atualizações de ativo, a gente eliminar comunicações
e ter como item correto a alternativa A. Tá? Mas eu concordo que realmente essa questão foi a mais chatinha das que a gente respondeu até agora, e isso também não vai me fazer dizer nesse momento para você decorar as entradas e saídas, tá? Você está estudando para concurso público, você tem que ter um equilíbrio nas matérias, estudar na medida certa todos os assuntos, e em se tratando de PMBOK, sempre falei e continuo falando, decorar entradas e saídas não é uma boa. Essa é a última coisa que você vai fazer se estiver estudando há bastante tempo, já passou por esse assunto várias vezes, vai estudar para um concurso top, né, daqueles mais concorridos, e está sobrando tempo, entra nessa daí. Se não, vai pelos macetes, tá? E aí, se você, repetindo, estudou a minha gravação do PMBOK versão 4, de alguns anos atrás, lembra que lá naquela época eu já falava isso, né? Decora quais são os processos de iniciação, quais são os processos de encerramento, ativos, fatores ambientais tem que saber, porque esses caras vivem aparecendo, mas decorar todas as entradas, todas as saídas, não faça isso, não é bem por aí não, tá? De vez em quando aparece uma questão assim, mas são poucas, tá bom? Vamos encerrar por aqui, que a pouco a gente volta com a próxima aula, mais exercícios.